toca no assunto, Pedro chega ao ponto de dizer, Senhor, eu não só não te negaria, como por ti eu daria a minha vida. Onde que Pedro está, querido? Fora de si. Achando que ele é uma coisa que ele não é. Jesus olha para ele, eu fico tentando imaginar que cara o mestre teria feito nessa hora. Se for possível, querido, ter acesso àquele lugar no céu, onde tem todos os vídeos registrados sobre tudo. A Bíblia fala muito sobre os livros, né? Abriram-se os livros, registro de tudo. Eu creio que é a simbologia, querido, do entendimento de registro que se tinha na época. Hoje em dia eu estou quase criando a doutrina que no céu está tudo filmado. Não só anotado. Então, se for possível, eu gostaria de assistir num desses vídeos lá do céu a cara que Jesus fez para Pedro quando Pedro falou essa bobagem. Né? Quando Pedro disse, Senhor, por ti daria a minha vida. Jesus olha para Pedro, dá aquela encarada, né, especial, profética, messiânica em Pedro e diz, Pedro, você daria a sua vida por mim? Eu não sei porque imagino Jesus segurando o riso. Pedro, você daria a sua vida por mim? Aí Jesus dispara, ainda essa noite, ele diz, não é, o negócio não está tão longe de ser descoberto. Ainda essa noite, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E de modo nenhum, Senhor, eu não. Eu acho interessante a gente achar que a gente está mais certo que Deus. Pedro está tão fora de si, que mesmo Jesus dizendo, aí você não é tudo que você acha que é. Não, eu sou. Pedro, você não é o cara, eu sou Jesus. Claro que eu sou. Tem muita gente se enganando. E há um momento, querido, onde a gente precisa cair nesse lugar de entendimento, onde a ficha tem que cair para mim e para você. Nós precisamos cair em nós mesmos. Eu olho para o que a palavra de Deus também diz em Lucas 15, 17. A respeito daquele camarada, que a gente não sabe o nome, mas ficou mundialmente conhecido como filho pródigo. Esse cara sai, gasta e torra toda a herança que o pai lhe deu, daqui a pouco não tem mais nada e também não tem amigo, porque a maioria dos amigos estava interessado no que ele tinha. Quando ele não tinha, perdeu todo mundo. E a Bíblia diz que esse rapaz, caindo em si, essa é a linguagem bíblica, disse, até os servos de meu pai estão melhor do que eu. Estão comendo melhor do que eu. Estão sendo melhores tratados do que eu. Ele diz, eu tenho que voltar para o lugar de onde eu nunca deveria ter saído. A Bíblia usa a expressão que ele caiu em si. Significa que ele estava fora de si. Tanto esse filho pródigo, querido, como o Pedro, eles estavam vivendo um mundinho de fantasia. De que eles eram, de que eles tinham, de que eles podiam, de que eles alcançariam alguma coisa que não era verdade. E sabe que ele não estou tentando trazer nenhum ensinamento que te deixe depressivo hoje. Dizendo, não cheguei a lugar nenhum, não vou chegar nunca. Né? Está amarrado em nome de Jesus. Eu creio que você vai chegar, mas você não vai alcançar isso, querido, fantasiando. Você vai alcançar isso construindo da forma que deve construir. Não adianta você ficar sonhando que está crente e acordar cada dia e descobrir que não está. Sonhando que está cheio do Espírito Santo e volta e meia você acorda e não está. Sonhando que Deus tem um ministério na sua vida, mas você acorda e esse negócio nunca acontece. Então eu creio que nós precisamos entrar nesse lugar e dizer, eu vou parar de me enganar. Eu creio que para que algumas mudanças, querido, aconteçam nas nossas vidas, nós precisamos ser confrontados com a realidade de quem nós somos. Você olha, por exemplo, para Jacó. Pensa num camarada que queria o que Deus tinha para ele. No início, para ele, eu acho que ele pensava até que os fins justificavam, né, os meios, e ele estava naquela filosofia de que para Jesus vale tudo, até gol de mão. Então, ele engana, ele mente, ele logra o seu irmão 2 vezes, pelo menos. Jacó queria o que Deus tinha para ele, não é que não queria. Ele até buscou os meios e as formas erradas, mas que ele queria. E o interessante, querido, que Deus também queria. E palavras começam a ser liberadas sobre a vida dele. Mas você olha Jacó, querido, e ele passa muito tempo, pelo menos 20 anos, na casa de Labão, onde nada parece acontecer. Onde nada realmente se desenvolve. A impressão é que Jacó está andando uma dessas, né, esteiras de academia, e que você tem a sensação de que andou e não chegou a lugar nenhum. Ele passa mais de 20 anos, querido, e nada muda em relação ao desenrolar do plano de Deus na vida dele. Até que um dia, ele tem um encontro com o anjo de Deus. E quando o anjo do Senhor está ali com ele, e Jacó está numa luta, dizendo, eu não vou te largar se você não me abençoar. O camarada está há mais de 20 anos, querido, esperando a tal da bênção. Esperando o momento onde as coisas vão acontecer, onde, numa boa linguagem pentecostal, o mistério vai desenrolar.
E ele diz, eu não te largo, eu estou esperando isso há muito tempo. E o livro de Provérbios diz, querido, que a esperança adiada, ela entristece, tem uma versão que diz, adoece o coração. Tem muita gente decepcionada, frustrada com essas coisas que nunca acontecem. E naquele momento ele está disposto a brigar, ele diz para o anjo, eu não te largo de jeito nenhum. Aí o anjo olha para ele. Se você estiver anotando Gênesis, capítulo 32, versículo 27. O anjo olha para ele e diz, qual é o teu nome? Irmão, se fosse um anjo qualquer, eu acredito que ele já saberia com que ele estava lidando por ter sido enviado debaixo de uma instrução de Deus. Mas quando a Bíblia usa a expressão, o anjo do Senhor, artigo definido, o anjo, não um anjo. Isso é o que na teologia nós chamamos de uma teofania, uma manifestação do próprio Deus, ainda que de forma limitada. Então, Jacó está diante do anjo do Senhor, não de um anjo do Senhor. Quando ele olha para Jacó e pergunta qual é o teu nome, é óbvio, querido, que não está faltando essa informação para ele. O que ele quer é ouvir da boca de Jacó o reconhecimento, nome na Bíblia, que ele está associado à identidade, ao que a pessoa é. No momento que é questionado, qual é o teu nome? Ele responde, Jacó. O nome Jacó, que ele significava, significa usurpador, enganador. E esse é o momento onde Deus o confronta com a realidade de quem ele é. Diz, meu amigo, quem é você? Diz, sou enganador. Faz tempo que eu estou me especializando nisso. Agora, é nesse momento que a Bíblia diz que o anjo do Senhor toca a Jacó. E não só toca, mas diz, sua identidade vai ser mudada. Você não será mais Jacó. Seu nome será Israel. Príncipe de Deus, aquele que luta e prevalece. Nesse momento, querido, algo começa de fato a acontecer na vida desse Jacó. Esse é o momento, querido, onde ele passa por uma mudança. Mas quando ele é confrontado com o quê? Com a realidade de quem ele realmente é. E muitos de nós, querido, não queremos ser confrontados com essa realidade de quem nós somos. Não queremos admitir que somos crentes carnais, às vezes mais do que carnais, mundanos, quase desconvertidos. E a gente entra e sai, querido, culto após culto da igreja, como se tudo estivesse numa boa. A gente peca, repeca, peca de novo e age como se estivesse numa boa. Talvez uma choradinha ajude, resolva, mas muitas vezes não nos permitimos, querido, entrar nem num lugar de arrependimento profundo, porque a gente nem admite que a coisa é assim tão séria. Agora, a mudança, querido, só pode acontecer quando você para de se enganar. Isaías já está com o ministério bombando. Pensa num camarada, querido, que estava descendo a lenha para cima da nação de Israel. O profeta Isaías começa os primeiros capítulos do livro de Isaías. A abordagem dele, querido, não tem nada de política, de polida, de ética. Ele começa já descendo a lenha. Ele diz, o boi conhece o seu dono, o jumento o seu possuidor, mas Israel não me conhece. Ele começa dizendo da parte de Deus, a minha relação com vocês, nação de Israel, está pior do que a de um dono com o seu animal. E ele bate, irmão, bate sem dó. Mas de repente, quando ele tem uma visão, não só de Deus, mas da santidade de Deus, e aquilo como contraste expõe o seu pecado, a sua condição. Daqui a pouco você vê Isaías declarando, na tradução da Bíblia, na linguagem de hoje, do pastor Luciano Subirá, minha versão própria que eu estou desenvolvendo, ele diz, esse tom ainda tem uma pegadazinha dos carioca da Baixada, ele diz, caraca! Ele diz assim, eu sou farinha do mesmo saco. Ele diz, sou um homem de lábios impuros, e ele diz assim, habito no meio de um povo de impuros lábios. Tirando o fato de que ele mudou a ordem, querido, ele está admitindo que está lascado. Eu não acho que ele está dizendo que usou algum tipo de batom radioativo, uma coisa do gênero, quando ele fala dos lábios impuros, mas ele está falando que eu peco exatamente igual esse povo que eu venho condenando pecar. E de repente, querido, ele enxerga que tem algo na sua vida que precisa de mudança, e é nesse momento, quando diante de Deus, ele para de se enganar, ele reconhece, ele admite, que a Bíblia diz, um anjo pega uma brasa no altar e toca na boca de Isaías, e diz, tua iniquidade foi tirada, o teu pecado foi perdoado, e eu quero te dizer, querido, existe um toque santificador para a sua vida, existe graça da parte de Deus, poder do Espírito Santo, presença de Deus para mudar a sua vida, desde que você pare de se enganar, desde que você pare de fingir ou fantasiar que é aquilo que não é, ou que está vivendo em Deus o que não está. É quando a gente para de se enganar e entra nesse lugar de admitir, Deus, eu preciso, que Deus pode fazer. Você pode dizer amém?
Jesus diz, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Agora, interessante é que Jesus fala isso no contexto de salvação. Então ele está falando, quando ele fala de si como médico, ele está falando dele como salvador. Quando ele fala do doente, ele está falando do pecador. Agora a pergunta é, existe gente sã? A Bíblia diz, não há um justo nenhum sequer. Se o contexto de ser são é não ser pecador, aquilo não é verdade. Agora, tem gente que acha que não é pecador, mesmo sendo. O livro de Provérbios diz, a gente que é pura aos seus próprios olhos, contudo nunca foi lavado da sua imundície. Ele simplesmente acha que é. E porque acha que é e está vivendo engano, o médico não pode se revelar para ele como médico. Por quê? Ele não enxerga nenhuma doença, ainda que possa estar miseravelmente enfermo. Agora, quando a gente para de se enganar, querido, entra nesse lugar de confrontar, né, a realidade daquilo que a gente realmente é, eu creio que esse é o primeiro passo, querido, para que a gente possa parar de viver só de fantasia e entrar num lugar em Deus, onde as coisas vão acontecer dentro de nós e fora de nós. Onde Deus vai poder fazer algo na nossa vida e Ele vai poder transbordar através de nós, tocando a vida de muitos outros. Você pode dizer amém? A segunda coisa que eu quero falar, dentro desse despertar da fantasia, é que a partir do momento, querido, que você reconhece que não está onde deveria, que ainda não é o que poderia ser, que não alcançou o que poderia e deveria alcançar em Deus. Eu creio que a fase seguinte, depois de parar de se enganar, é se permitir ser tocado por Deus com uma atitude de inconformismo. Eu creio que nenhum de nós, quando para de se enganar e reconhece onde está, deveria se conformar com esse lugar. A Bíblia diz que quando Pedro caiu em si, a Bíblia diz que saindo dali ele chorou amargamente. Pedro descobre que ele não era tudo que achava que era, mas dentro dele existe uma atitude de muita dor por reconhecer o verdadeiro lugar onde ele estava. É como quem no seu íntimo diz, eu não aceito, né, eu não me conformo com essa realidade que Deus me permitiu enxergar. E é esse inconformismo, querido, que vai servir, né, como uma plataforma, como uma propulsão, para que eu e você possamos alcançar em Deus aquilo que precisamos. Participe de um de nossos cultos, da Igreja Assembleia de Deus Ministério União, localizada na Avenida Mauá 2300, no centro de Sapucaia do Sul, toda terça às 20 horas, culto de ensino. Às quartas-feiras, às 14h30, o culto da União Feminina. Quinta-feira, Quinta da Libertação, culto às 20 horas. Todos os sábados, culto da juventude, às 20 horas. E aos domingos, o culto da família. Você é convidado especial a se fazer presente. Deus quer abençoar toda a sua família. Participe!